Graças a Deus, eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Quantos já sentiram a presença do Senhor nessa noite? Jesus está nesse lugar, igreja. Estou sentindo a presença do Senhor desde a hora que nós chegamos aqui. E eu tenho certeza que nessa campanha Jeová vai trabalhar na vida de muitas pessoas. Ele já está trabalhando. Aleluia. É notória a presença do Senhor nesse lugar. Eu já quero agradecer o nosso presbítero, pela oportunidade de estar ministrando nessa noite. Confesso que de terça para quarta eu fui acometida com uma gripe muito forte. E eu estava preocupado, irmão, como que eu ia chegar na sexta-feira, porque a garganta não estava funcionando, doendo muito. E eu comecei a orar ao Senhor. Ontem à noite eu virei para o meu filho e falei assim: de manhã eu estou indo para o hospital tomar uma injeção, porque os remédios que eu havia tomado de nada tinha sido, funcionava. E sabe o que aconteceu? Orando ao Senhor, eu falei: Senhor, se for certa para que eu não venha pregar a tua palavra, porque a partir de hoje até o final do mês eu estou com a agenda abençoada para a glória de Deus. E eu falei: se for certa, Senhor, tu me cura, tu repreende. E para a glória do nome do Senhor, hoje eu amanheci sem uma dor na minha garganta. Fala para teu irmão: Jesus ainda opera. Jesus ainda trabalha. E Ele está trabalhando nessa noite. Você crê que Ele está trabalhando? Aleluia. Abre a tua Bíblia lá no tema 2 Samuel. Glória a Deus. Aleluia. Versículo 6 e versículo 7. E eu quero complementar com o versículo 13. Amém? Todos acharam? Só o pastor Milton que achou, Todos acharam? Amém. Diz assim o versículo 6 do capítulo 9 de 2 Samuel. Diz assim: e vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, e se prostrou com o rosto por terra, e se inclinou, e disse Davi a Mefibosete, e ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Versículo 13. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Amém? Você que já deu glória, você que já deu aleluia, você que já sentará e a sobrevivência, você que já sentiu vontade até de pular, de saltar, de rodar, mas ficou preso aí na cadeira, não sei porquê. Aleluia! Aproveita, faça isso. Você está na casa do rei nessa noite, você tem uma mesa posta nessa noite, aleluia, e o rei te convida a vir cear com ele, poder sentar em nome de Jesus. Aleluia. Essa palavra tem sido ministrada ao longo dessa campanha, e nós glorificamos a Deus que cada um que chega aqui, Jeová trabalha de uma forma tremenda, fala de uma forma sobrenatural. E eu tenho certeza que nessa noite não vai ser eu, mas vai ser o Espírito de Deus falando através da minha vida, para abençoar a tua vida que está aqui nessa noite. Quantos creem nisso, levanta a mão aí e glorifica o nome do Senhor. A Bíblia diz que Mefibosete, aleluia, era príncipe. Quando nós olhamos para a vida de Mefibosete era um príncipe desconhecido. Ele estava escondido dentro da história. Aí quando você chega no capítulo 9, você começa a descobrir quem foi aquele menino. A Bíblia diz que ele sofre um acidente. E as pessoas, muitas das vezes, eu já vi pessoas falando que a culpa foi da babá, que a babá que foi culpada. Mas deixa eu falar um negócio para você nessa noite. Eu não sei se foi coincidência, eu não sei se foi fatalidade,
vivendo. Talvez você esteja nessa noite questionando ao Senhor. A Bíblia não diz, mas eu imagino aquele menino cheio de culpa, ele sendo um príncipe e agora tendo que passar por aquela adversidade. Deixa eu te falar um negócio da parte de Deus. Crente passa por adversidade, crente passa por peleja, mas tem uma diferença: nós somos vencedores. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia. Será que aquele acidente foi proposital? Eu acredito que não. Mas quando aquele menino cai, aleluia, aconteceu uma fatalidade na vida daquela criança. Eu não sei qual é a fatalidade que você está vivendo hoje, mas de uma coisa eu quero te dizer: tem propósito de Deus para a tua vida. Tem propósito de Deus para a tua vida. Tem propósito de Deus para a tua vida. Aleluia. Fala para teu irmão aí: para tudo Deus tem um propósito. Eu não entendi. Fala de novo. Tem um propósito. Deus tem um propósito. Aleluia. E eu acredito que já tinha um propósito na vida de Mefibosete. Aleluia. Deixa eu te falar um negócio. Deus tem um propósito contigo hoje. Aleluia. E o propósito dele é te abençoar. O propósito dele é abrir as comportas do céu para a tua vida. Glorificado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Mas foi um propósito que gerou consequência. Aleluia. Eu fico imaginando aquela criança, aleluia, cheio de traumas, cheio de dificuldade, porque uma criança deficiente nos dias de hoje é difícil. Imagina a época de Mefibosete. Eu fico imaginando aquela criança cheia de trauma, aleluia, a consequência que houve através daquele tombo na vida de Mefibosete trouxe consequências terríveis na vida daquela criança. A Bíblia não diz, mas eu imagino, eu faço uma conjectura. Aquela criança crescendo, aleluia, longe dos seus propósitos. Afinal de contas, ele era um príncipe não reconhecido. Talvez, irmão, você que está aqui nessa noite é príncipe e princesa, e talvez ainda não tenha sido reconhecido pelo homem, mas tem um Deus aqui que te reconhece. Tem um Deus aqui que te reconhece. Tem um Deus aqui que te vê. Aleluia. Tem príncipes e princesas do Pai aqui nessa noite. Glória a Deus. Levanta aí a mão nessa noite se tem. Aleluia. Cadê os príncipes e princesas? Glória a Deus. Interessante que nem Mefibosete ele acreditava naquilo, porque ele se considera como um cão. Ele começou a ter traumas na sua vida, na qual ele mesmo nem se considerava. Para o lugar que ele foi levado, não tinha como ele mesmo reconhecer quem ele era. Aleluia. Glória a Deus. E quando nós olhamos dentro da palavra de Deus, trouxe mudanças tremendas na vida daquela criança, depois o jovem, depois o homem. Existe consequência na nossa vida, aleluia, que a gente vai trazendo muitas das vezes desde pequeno. Mas eu glorifico que tem um Deus aqui nessa noite que muda consequências na nossa vida. Aleluia. Fala para teu irmão aí: Jesus muda a história. Jesus muda a história. Vai de novo para ele tomar posse. Jesus muda a história. Jesus muda a página. Ele escreve de novo. Aleluia. Ele escreve tudo de novo nessa noite para você. Ele muda a página para você nessa noite. Não tem sido a sua história uma história de derrota, é uma história de miséria, é uma história de trauma. Jeová dá e a sobrelevasta. Eis de comandar a sede. Ele muda a tua história nessa noite. Aleluia. Aleluia. E eu fico imaginando aquele garoto crescendo com traumas psicológicos, com traumas familiares. As coisas que acontecem nos dias de hoje aconteceu na vida daquele menino. Eu fico imaginando ele com trauma emocional, trauma psicológico, traumas e traumas e traumas. E anos ele viveu, conviveu com aqueles traumas. Mas foi chegada a vez de Mefibosete, aleluia, estar ao lado do rei, sentado à mesa do rei, aleluia. Eu não sei o que você está passando, mas uma coisa tenho certeza: Jeová está preparando a
pois o homem, o adulto, ele era um colecionador de derrotas. Verdade. Às vezes você está conversando com alguém, você fica esperando alguém contar alguma coisa boa, aleluia, mas parece que senta perto de você ou para perto de você só para contar derrota. Verdade. Porque ele também não, na verdade, ele não tem, aleluia, uma história boa para contar. Ele só tem derrota para contar. O que Mefibosete tinha de bom para contar até aquele dia? Aleluia! Ele devia falar: olha, eu caí quando criança, eu vivo nessa terra aqui do esquecimento, aonde me trouxeram para cá, porque eu tive que vir até carregado, não é assim? Aleluia! Mas nessa noite Deus tem uma palavra de vida para você que está vivendo a sobrelevância, aquilo que Mefibosete viveu. Ele na sobrelevância foi vitorioso e tem vitória para a tua vida nessa noite. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. Um jovem cheio de decepção. Eu acredito que quando alguém parava para sentar perto de Mefibosete, ele só contava as decepções, as mágoas que ele tinha. Ele deveria, eu faço uma conjectura, a Bíblia não diz isso, mas eu imagino Mefibosete sentado perto de um colega e contando só derrota, só decepção, só mágoa, só perda. Aleluia! Tem pessoas vivendo como Mefibosete nos dias de hoje, contando traumas, contando mágoa, contando tragédias da sua vida. Aleluia! Mas tem um Deus aqui nessa noite que muda a história. Tem um Deus aqui nessa noite que muda a história. Tem um Deus que muda a história. Aleluia! Glórias a ti, Pai. O primeiro trauma de Mefibosete foi um trauma físico. Aleluia! Um príncipe defeituoso, um príncipe sem poder caminhar, um príncipe sem poder guerrear, sem poder ser um guerreiro. Aleluia! Talvez dentro de si ele imaginava: se eu tivesse as minhas duas pernas, eu estaria agora guerreando, defendendo o meu reinado, defendendo o rei. Aleluia! Esse foi um dos traumas que eu tenho certeza que passou na mente de Mefibosete. Eu não posso guerrear, eu não posso, aleluia, marchar juntamente com o exército. Deixa eu falar um negócio para você nessa noite. Glorifica teu Deus. Você tem duas pernas, você tem boca para louvar e adorar, você tem uma vida tranquila, e tanta gente murmurando com bênção que Deus ainda tem te concedido. Aleluia. Ele tinha 1000 motivos para se sentir um derrotado. É verdade, Deus. Na nossa caminhada, quantas das vezes não é assim que acontece? A gente se sente derrotado quando as coisas não vão bem, quando as coisas não funcionam do jeito que a gente quer, quando as coisas não vão da maneira que nós pensamos ou agimos, ou quando nós planejamos e dá tudo ao contrário. Não é assim que a gente se sente, mas eu glorifico que tem um Deus que nos fortalece todas as manhãs, te pega pela mão e diz: eu sou contigo, eu caminho contigo, eu ando contigo, eu fortaleço você nessa área. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Ele tinha um trauma familiar. Quando nós olhamos para a nossa sociedade hoje, o que mais tem é trauma familiar. Pessoas traumatizadas dentro da família. Alguém que chega a dizer, aleluia, que ele e o pai dele, a família dele estava toda morta. Uma notícia trágica, triste, chegou para Mefibosete. Ele tinha, eu tenho certeza, a Bíblia não diz, mas eu imagino, faço uma conjectura, ele olhar porque ele não tinha um pai, não tinha uma mãe, não tinha uma família. E muitas das vezes nós temos uma família, temos pai, temos mãe, aleluia, esquecemos muitas das vezes de agradecer pela nossa família. Mefibosete tinha trauma familiar, porque quando ele olhava para a direita, para a esquerda, ele não tinha ninguém da sua família. Aleluia. Eu acredito em Mefibosete no Natal. Aleluia. Como seria a mesa de Mefibosete? No lugar da onde a mãe poderia sentar, o pai poderia estar, e não tinha ninguém para ele compartilhar. Você sabe o que é isso? Mas Deus mudou a história daquele homem e muda a história familiar de muita gente que está aqui nessa noite.
aqui para mudar a tua família. Aleluia. Jesus está aqui nessa noite. Nessa campanha Ele pode mudar a sua família. Aleluia. Nessa campanha Ele pode restituir a tua casa. Glória a Deus. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. O trauma social que Mefibosete passava, ele teve que sair da sua terra para ir para uma terra desconhecida. Eu acredito que ele não foi pela sua própria vontade, mas ele foi. Era um trauma que ele carregava dentro de si, de não estar na sua terra natal, na sua pátria, tendo que viver numa terra desconhecida, aonde era levado só os mendigos menos favorecidos. Aleluia. Você sabe que negócio é esse? Nessa noite você está na casa do Pai. Nessa noite você está na terra, na sua terra. Toma posse disso nessa noite em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Quando eu era criança, tinha um hino, porque a gente cantava muito. Hoje em dia quase eu não vejo cantar. Era aquele hino: no mundo murmura-se tanto. Aleluia. A gente murmura tanto, a gente reclama tanto. Aleluia. E a gente tem 1001 motivos para agradecer a Deus. Aleluia. Talvez olhando para a vida daquele homem, daquele jovem, ele não tinha motivo nem para glorificar, ele não tinha motivo nem para reconhecer que Deus era Deus. Mas deixa eu te falar um negócio. Lá de cima Jeová olhou para ele, teve misericórdia dele, mudou a história dele, mudou a situação dele, e vai mudar a sua também nessa noite. Aleluia. Pergunta para seu irmão aí nessa noite: o que é que você quer nessa noite? O que é que você precisa nessa noite? Aleluia. O que é que você necessita? Glória a Deus. Eu acho tremendo que a Bíblia, não fugindo da palavra, lá quando Jesus chegava para os mais necessitados, ele falava assim: o que queres que eu te faça? Aleluia. Aleluia. Ele chegava para os menos favorecidos, aqueles que estavam doentes, muitas das vezes oprimidos, precisando de uma vitória. Ele olhava e falava assim: o que queres que eu te faça? Aleluia. Pergunta para tua irmã aí, teu irmão, fala para ele: o que é que Jesus te faça nessa noite? Aleluia. Pergunta, usa a tua boca de profeta, teus lábios de profeta, e começa a profetizar nessa noite. Jeová vai restituir, Jeová vai mudar a história, Jeová vai fazer você se assentar à mesa. Ai, a aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E lá no versículo, no último versículo aqui, 13, eu gosto muito, que diz assim: morava pois Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia a mesa do rei. E era coxo. Fala para ele: ele continua coxo. Continua coxo. Só a irmã que falou, fala aí: continua coxo. Continua coxo. Ele continua aleijado. Continua Mas tinha uma aleijado. diferença. Ele estava comendo ao lado do rei. Ele estava vivendo ao lado do rei. Ele estava vivendo ao lado do rei. Aleluia. Você pode ter deficiência, você pode ter trauma, você pode ter decepção, mas deixa eu te falar um negócio: você está ao lado do rei. Você pode se saciar na mesa do rei. Você pode andar a sua viver com o rei. Ai, tem como a Aleluia. A graça chegou para Mefibosete. Aleluia. Tem graça de Deus chegando para a tua vida Glória hoje. a Deus. Tem graça de Deus chegando para crente aqui Glória nesse a lugar. Deus.